Tem uma frase que eu não gosto no meio de concurso, que é uma frase que diz o seguinte: concurso não se faz para passar, concurso se faz até passar. Eu não gosto, porque é que nem eu falo, para mim é o cara nem entrar no concurso e ele já tá com a mentalidade de que ele vai fracassar e que tá tudo bem. Vai lá e erra, para. Se você não for para passar, não perca o seu domingo, fica em casa assistindo TV, velho. Você vai entrar nisso daqui para passar, como se sua vida dependesse disso. Por quê? Tudo bem que às vezes acontece da pessoa não passar, mas acho que o nosso empenho, o nosso nível de mentalidade, a gente entrar naquela briga, sabe, colocando todo o nosso esforço, apostando que a gente vai vencer, eu acho que isso muda o jogo. Ou eu faço isso dar certo, ou eu faço aquilo dar certo. Não tem opção de dar errado. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer o Leandro Fajan. Ele é fundador do canal Concurso PM. E aí, Leandro, se apresenta pra galera do VDcast, cara. Fala, Victor, beleza? Beleza. Olá, meu nome é Leandro Fajan, eu ajudo as pessoas a passar no concurso de soldado da PM de São Paulo. É um nicho bem específico ali, né? Então, é um único concurso, mas que a gente faz ali com bastante intensidade. Já faço isso há muitos anos e ajudando a galera ali que sonha, né? Tem aquele sonho de infância em investir uma farda, e então eu tenho a honra de acompanhar eles aí ao longo do concurso. Que massa. E você passou pra PM, cara? Passei. Eu passei na PM em 2008, né? Bem novo na época, e quando eu passei na PM, é aquilo, né? Você comemora de uma certa forma, porque você consegue realizar ali o teu sonho, mas você vê muitas pessoas ficando no meio do caminho, né? Porque concurso público é aquilo, você vai avançando nas etapas. É um funil, né? Exato, é um funil. Você vai avançando no concurso, etapa após etapa, né? Então você faz lá a prova, teste físico, exame psicológico, exame médico. Muita coisa, né? Não é facinho. Muita coisa. E na medida em que você vai avançando em cada etapa, por mais que, poxa, eu lembro que na minha época de candidato, você vai ficando feliz pra caramba que você tá conseguindo avançar, mas você vai vendo colegas... Perto, né? Cada vez mais perto, mas a galera Exato. ficando. Você vai vendo colegas ficando, pessoas que estavam junto com você ali ao longo daquelas etapas do concurso, um cara que você, querendo ou não, você já vai construindo uma amizade ali, que na próxima etapa ele já não tá, ficou pra trás. Então isso mexeu muito comigo naquela época, e eu lembro que eu passei em 2 concursos, né? Um era pra área administrativa e o outro é o polícia pronto mesmo, trabalha na rua e tudo mais. E nesse primeiro, eu fiz muitos colegas que queriam passar para o soldado segunda classe, para trabalhar mesmo na rua e tudo mais, e eles não conseguiam passar nas etapas, né? E ali foi a oportunidade que eu tive eu brinco que foi minha turma 0, né? Então foi os primeiros colegas, uma turma ali de uns 3. Você já orientou eles ali. Exato. Então eu lembro que eu orientei dessas pessoas que estavam tentando alguns anos, inclusive, e não conseguiam passar. Não lembro exatamente quantos eram, uns 12, 13 mais ou menos. Só um reprovou. Todos os outros eu consegui ajudar, né? E naquele momento ali, cara, a sensação, acho que da pessoa apertar tua mão e falar, cara, obrigado, você me ajudou a realizar o sonho da minha vida, né? Eu falei, putz, cara, eu quero isso pra minha vida, aquilo, né? Aquilo ali te encantou, foi o mosquitinho picou. Exato. Da transformação, do ajudar, do mentor, né? Exato. Nasceu o mentor ali. Então. Ali nasceu, eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida inteira, então ali eu comecei realmente a ter essa ideia de, na época, né, cursinho presencial, isso em 2009, pô. Meu Deus. Então, assim, cursinho presencial, eu falei, cara, eu quero fazer isso, né? Eu quero realmente ajudar as pessoas a passar pelo que eu passei, a conquistar essa farda e a mudar de vida através da polícia, e venho fazendo isso há 15 anos. Incrível, cara. E ajudou muita gente a conquistar isso já então, né? Pô, mais de 5 mil pessoas ao longo dessa estrada. Somando assim, né? Obviamente, né? Todo tipo de ajuda que eu ofereço, seja um curso para prova, seja um curso por a mentoria, né? Que eu tenho ali para o exame psicológico, seja um curso de investigação social. Então, ao todo, aí, ao longo dessa jornada, mais de 5 mil pessoas já conseguiram ser aprovadas. Você ajudou mais de 5 mil pessoas a serem aprovadas. Exato. Uau, cara, é muita vida transformada, cara. Muita vida transformada. Eu sei que essa é uma prova difícil, né? Tem a primeira fase, tem a segunda fase. E falando de números aqui, das pessoas que são aprovadas para a polícia na segunda fase, quantas passaram por você? Qual é a porcentagem? Quanto que você consegue ter o dedinho ali? Isso é muito legal, né? Porque, pô, se eu parasse para pensar, se aquele moleque de 2008, 2009, né, um dia parasse para pensar, nunca na minha vida eu ia imaginar isso, cara. Hoje, né, só de um dos meus treinamentos, né, que é a minha mentoria, que eu falo, onde eu ajudo a pessoa por exame psicológico, que é a etapa mais difícil, investigação social, documentação. Então, só nessa mentoria, nem considerando aqui curso da prova, apostila, nada disso. Só da mentoria, 10% de quem entra na polícia, hoje mais de 10%, né? Tem turmas que 12%, enfim, mais de 10% da polícia são alunos da minha mentoria. Isso de um único produto. Então, poxa, hoje para mim, se eu somasse curso da prova, apostila e tudo muito mais, né? Então, graças a Deus eu vejo que, poxa, olha só, né? O volume, o tamanho da corporação. A gente tá falando de uma empresa de, sabe, milhares de homens, né? Todos os anos sendo empossados, vestindo uma farda. E você saber que você é responsável
por uma grande parcela, né, desses policiais militares, é um orgulho imenso. Poder contribuir com essas pessoas, cara. Bom Que se demais. doam, né? Se doam por nós. Exato. É vocação, né, cara? Que nem eu falo. Polícia, o cara tem que ter aquilo ali como sonho. É diferente do cara que quer ser servidor público, né? Acho que a mentalidade é diferente. Não que é certo, não que é errado. Sim. É simplesmente vocação, né? O cara que quer ser polícia, ele tem um sonho de ser polícia. Ponto, né? Não basta a vontade, o cara tem que ter um chamado mesmo. Exato, é isso aí. E quando você ficou de frente para a decisão, né? Seguir então a polícia ou empreender? Como é que foi isso? Cara, eu acho que foi uma das decisões, assim, um dos momentos mais turbulentos que eu passei na vida, porque, eu era novo, namorava na época, querendo casar, né? Com a minha atual esposa hoje, a Bruna. E ali é complicado porque eu estava aprovado num concurso público, cara. A tal da segurança, Total. é o que você desejava. Exato. Então, quer dizer, meu salário ia estar ali, Pra estabilidade, sempre. plano de carreira, poderia continuar estudando, crescendo na carreira, e era algo que eu gostava, né? E aí, só que, como você disse, né, teve ali aquele momento, aquele mosquitinho ali, eu falei, puta, cara, mas eu quero fazer isso. E aí a gente tem um desafio que é o quê? Como policial militar, né, tem uma regulamentação que o policial ele não pode ser sócio administrador de uma empresa, né? Então, se eu quisesse abrir um CNPJ, abrir um curso e ser proprietário, sócio desse curso, eu não poderia atuar na Polícia Militar. Então eu falei, eu tenho que escolher ou eu vou para cá ou eu vou para lá, né? O que algumas pessoas até, mas você pode abrir em nome de outra pessoa. Eu falei, mas como é que você fica dividido, cara? Como é que eu tô lá fazendo escala, por exemplo, sabe? Atuando como um policial e orientando aluno. Não dá. Não tem como. Quem tenta ser bom em tudo ao mesmo tempo não é bom em nada. Falei, então tem que escolher. O que eu vou fazer? Vou ser um bom policial ou vou ser um bom professor, um bom mentor e ajudar os meus alunos, né? Então foi um momento muito difícil. Eu lembro, inclusive, que na época, meu irmão, por exemplo, também sempre gostava muito, ficou muito feliz quando eu passei no concurso, ele parou de falar comigo, cara, na época, assim, sabe? Ficou Achou doido. que você estava desperdiçando a bênção, né? Ficou doido, falou, você tá ficando maluco e tal. Minha mãe também ficou muito preocupada na época. Meu pai é meio maluco, meu pai me apoiou. Apoiou. Ele é meio doido, ele não tem, né? Ele falou, então vambora, então vai lá, faz isso e já era. Você é novo, mesmo se der errado no meio do caminho, você levanta, Passa de poeira. novo, velho. Tipo isso, né? Então ele foi meio maluco, assim, nesse sentido, né? Mas foi uma decisão difícil, cara, porque realmente você tá com algo certo na tua frente, né? E você entrar, empreender, né? Não é uma tarefa fácil, ainda mais pra mim, novo, não tinha experiência, não tinha, enfim, né? Foi uma decisão difícil, mas é aquilo, né? Você passa um perrengue lá na frente dá tudo certo. E uma coisa que você falou me chamou a atenção. Você falou, cara, ser um bom professor ou ser um bom policial? Porque não tinha opção de você ir mal em nenhuma das coisas, né? Então, o que quer que você fosse fazer, você ia fazer com apreço, com afinco. Exato. Pode falar um pouco disso, cara? Porque eu vejo muito isso em empreendedores. São apaixonados pelo que fazem, mas se fizessem qualquer outra coisa, eu apostaria minhas fichas neles. Porque eles iam usar a mesma metodologia, a mesma disciplina, a mesma vontade, a mesma garra. Talvez outra paixão, né? Mas o mesmo modus operandi para vencer. Faz sentido? Total, cara. Eu acho que aquilo que a gente faz, cara, que a gente assim não se dá nem opção de fazer. O que eu fico maluco, tem uma coisa que eu falo até para os meus alunos, né, no ponto de vista de mentalidade de concurso, né? Tem uma frase que eu não gosto no meio de concurso, que é uma frase que diz o seguinte: concurso não se faz para passar, concurso se faz até passar. E eu não gosto, porque é que nem eu falo, para mim é o cara nem entrar no concurso e ele já tá com a mentalidade de que ele vai fracassar e que tá tudo bem. Vai lá e erra, para. E aí eu tenho uma coisa que eu brinco muito com o meu aluno, eu falo, se você não for para passar, não perca o seu domingo, fica em casa assistindo TV, velho. Você vai entrar nisso daqui pra passar, como se sua vida dependesse disso. Por quê? Tudo bem que às vezes acontece da pessoa não passar, mas acho que o nosso empenho, o nosso nível de mentalidade, a gente entrar naquela briga, colocando todo o nosso esforço, apostando que a gente vai vencer, eu acho que isso muda o jogo. Porque o cara que realmente... O que muda um cara que passa em 3 meses para um cara que está 3 anos tentando? É justamente o empenho que o cara colocou. Geralmente eu vejo muito candidatos que ficaram, por exemplo, 5, 6 anos tentando, e aí quando o cara está no limite da idade, que no caso de soldado são 30 anos, quando ele está com 30 anos e a última tentativa da vida dele, ele passa. Eu falo, o que mudou em toda essa janela de tempo? Que o último ele fez a sério, né? Exato. Ele falou, ou é agora ou é nunca. E aí ele realmente, ele parou com as desculpas. Ele parou de agora não tenho tempo, agora eu não consigo isso. Ele foi lá e fez o que tinha que ser feito. Então eu acredito que é essa mentalidade, é esse empenho. É que nem você disse, ou eu faço isso dar certo, ou eu faço aquilo dar certo. Não tem opção de dar errado. Então tudo acho que está ligado ao nosso empenho. Né? Se a pessoa realmente entrar naquilo dali com a mentalidade de, cara, eu vou fazer isso daqui dar certo e vai dar certo, ela consegue, ela é capaz de fazer, né? Não tem o porquê dar errado. Mas se der errado, é legal que ele pode fazer de novo. Né? Ajusta, corrige e vai embora. Eu gostei dessa né? visão, fazer como se fosse a última vez, né? Porque eu entendo, você bateu nessa frase, né? Mas eu entendo essa frase.
E eu entendo essa frase e eu sei que essa frase foi o que fez muita gente não desistir, né? Também. Mas eu entendo que em alguns casos, e principalmente se o cara tá lutando ali para passar de vez e agora e naquela hora, cara, ele tem que entender que é para passar mesmo. Então, as duas frases são úteis. Eu acho que o momento é o mais importante. Tipo, quando que você pode realmente se apegar a essa mentalidade do, cara, vou fazer até dar certo? Quando você reprovar. Isso. Mas antes do resultado, cara, eu tenho que passar nisso. Aí quando der errado, tudo bem. Aí você não desiste. Porque senão, o que eu vejo muito é isso. A pessoa nem fez... Já vai com uma postura de loser, mas se não der certo, tá tudo bem. Se eu não conseguir dessa vez é porque eu tive pouco tempo. Então, tipo, isso é um mal que, sabe, a pessoa já vai aceitando, né, o fracasso, vamos dizer assim, antes mesmo dele ter acontecido. Então, isso é perigoso, né? Isso faz com que a pessoa já entre numa energia muito baixa, e eu acho que isso atrapalha muito durante a jornada. Não tem como vencer. Tem uma tecnologia, tem uma educação chamada Landmark, que é um curso de desenvolvimento pessoal. E um dos conceitos que eles trazem, uma das distinções, é o futuro provável quase certo. E que hoje você constrói o seu futuro provável quase certo de o que você quiser. Então, tem uma forma de estudar que você aumenta as suas chances de criar esse futuro provável quase certo de ser aprovado. E tem uma outra forma de estudar que você está criando o seu futuro provável quase certo de não passar e ficar 2, 3 anos tentando aquilo que algumas pessoas fazem em 2, 3 meses. Então, eu gosto dessa distinção do futuro provável quase certo. E se aplica a tudo na vida. Você tem um ritmo, você tem uma ordem. Eu vejo isso no digital também, cara. Porque esse conceito do até passar, né? Cara, o cara do digital que venceu é o cara que fez até dar certo. É uma verdade. Mas, por outro lado, a tacada dele que deu certo, a mentoria que deu certo, o lançamento que deu certo, foi quando ele teve uma postura de, cara, agora eu vou fazer. Eu não gosto das metáforas e das frases, das analogias de jogo, né? O cara fala, minha última cartada, agora eu vou all-in. O problema é que se ele vai all-in e ganha, ele ganhou tudo. Mas se ele vai all-in e perde, ele perde tudo, ele tá fora do jogo. E isso é muito triste. É muito importante não desistir, mas ao mesmo tempo é importante jogar com o que você tem, né? E fazer o seu melhor para construir aquele futuro provável certo, aquele futuro provável quase certo, em que você tenha a chance aumentada, né? A chance maior. No final das contas, o que você faz é aumentar as chances dele. Né? Se 10% das pessoas que passaram por você, eu tenho certeza absoluta que a porcentagem de aprovação dos seus alunos é maior, infinitamente maior, do que a porcentagem de aprovação de todos os inscritos do concurso. Então você atua nessa mudança aí, né? Aumentando as chances dele. Isso é incrível, cara. É isso aí, cara. Massa. E, amigo, nessa visão empreendedora, as técnicas, a disciplina, a metodologia que você usou para estudar e passar para a PM e que hoje você ensina para os seus alunos ali passarem na PM, essa forma de viver, esse modus operandi, é o mesmo que você aplica nos seus negócios para vencer no digital? Grande parte sim. Grande parte sim, né? Acredito que a maior parte das coisas que o candidato precisa para conseguir ter sucesso ao longo dos estudos é o que eu preciso aplicar também para conseguir tocar hoje a minha empresa. Claro que existem ali pequenas variações, porque uma delas, por exemplo, é a jornada do candidato. Uma coisa que eu explico é o seguinte, por exemplo, por que eu só falo de concurso de soldado da PM de São Paulo? Porque é um tipo de prova, é um tipo de dificuldade e é um tipo de preparação. Se o cara for falar assim, eu quero estudar, sei lá, para delegado, outra pessoa vai ajudar melhor do que você. Exato. Por quê? Porque é outro tipo de prova. Cai outro tipo de matéria, tem um conteúdo mais extenso, a forma mais de estudar denso. é outra. Total, muda tudo, entende? Então, conteúdo programático mais extenso, você precisa de mais tempo para memorizar, mais técnica, não é a mesma jogada. Então, eu gosto muito de brincar, eu falo, imagina a corrida, né? Então, eu não sou um cara que gosta de correr, mas, por exemplo, no teste físico da PM, você tem 2 tipos de corridas. Tem a corrida de velocidade, explosão, 50 metros, força total, e você tem a corrida de resistência, 12 minutos sem poder parar. E a forma que você corre nelas é totalmente diferente. Porque corrida de tiro de 50 metros é explosão, mas você aguenta por quê? Porque é pouco tempo. Então você vai explodir, colocar o máximo da tua energia ali, mas são 8 segundos, 7 segundos e acabou. Se você tentar manter esse mesmo ritmo na corrida de 12 minutos, você não vai aguentar. Ou vai se machucar. Exato. Então, eu acredito que assim, a jornada do candidato que eu ensino para a PM de São Paulo, ela é muito próxima, né, da corrida de 50 metros. Por quê? O conteúdo não é tão extenso. Então, eu realmente, aqui nem eu falo, não tem essa de moleza, não tem essa de vamos no teu ritmo. Não tem. Teu ritmo é 2, 3 anos, amigão, para você passar na polícia. Isso. O meu ritmo é te passar em 2 meses. Então, aqui é tiro de 50 metros. Funciona? Funciona.
para a prova de soldado. Vai funcionar para uma prova mais complexa? Não vai. Prova de juiz é outro rolê. É outra coisa. E assim, quando a gente pensa, né, no comparativo deles, por exemplo, com, né, como você disse, o meu negócio, a minha empresa. O meu negócio, a minha empresa seria a corrida de 12 minutos. Por quê? Porque não para. Ou a é maratona, diferente. né, irmão? Exato. Ou muito mais. É um jogo continuado de maestria e buscar ser cada vez melhor. Exatamente. Então ele não é uma coisa que eu vou ficar 2 meses na explosão e depois eu consigo parar para recuperar. Não, porque depois de 2 meses vem mais 2, mais 2, mais 2. Então existem ali algumas diferenças por conta disso, mas muitas coisas é basicamente aquilo, questão de mentalidade, questão de você, sabe, buscar sempre o melhor, questão de você ter disciplina, cronograma, questão de sono, por exemplo, tem muito candidato que mata período de sono, né, e poxa, se você não dorme, memorização acontece quando a gente está dormindo, se o cara não dorme, ele não memoriza, ele só estuda, ele aprende, e depois esquece, porque ele não consegue memorizar se ele não dormir, então tudo isso é técnica, e se o cara não usa, ele só está perdendo tempo, só está queimando o tempo dele, assistindo aula, mas não vai passar na prova. E não é só a matéria que faz passar, né? Não, de jeito nenhum, cara. É uma coisa que eu mostro pra galera, assim, pra ficar um exemplo mais claro, né? Pode ser qualquer cursinho da face da terra. Entra numa sala de cursinho, vê lá 100 alunos. As aulas são as mesmas, os professores são os mesmos, os tempos de estudo é o mesmo. Outro não? Por quê? Exato. Por que uma parte consegue passar? Não tem nada a ver com o conteúdo. Mesmos materiais. Exato. Né? Então, a questão não é o conteúdo, a questão é o aluno. É o comportamento. Exato. Como que cada aluno que está ali está absorvendo e memorizando aquele conteúdo. Então, está muito mais ligado à forma que o aluno se prepara do que ao conteúdo em si, propriamente dito. Interessante. Eu acredito que se aplica para tudo na vida, cara. Tem um monte de gente no digital que sabe toda a técnica. Eles sabem todos os termos, e high ticket, low ticket, e ticket não sei o que, das contas, e CRM, e CPL, e lead. Mas na hora de botar para rodar, o cara não faz, né? Então, eu acredito que a atitude, né, o comportamento talvez valha mais do que saber tecnicamente fazer alguma coisa. Total, cara. Às vezes eu vou em algum evento, assim, com a minha esposa, me ajuda muito na empresa, né, a Bruna, e às vezes a gente vai em algum evento e tal, Hotmart, ou enfim, e aí a gente para conversar com a galera, que nem você falou, pessoal, eles conhecem absolutamente todo mundo, sabe o nome de todo mentor, sabe tudo quanto é técnica, tudo quanto é... E aí a gente se sente ali perdido, a gente fala, puta, a gente ainda tá engatinhando nisso daí, né? Só que aí você vai conversar com um cara desse e fala, e qual que é o teu produto? Não, ainda não tenho, ainda tô estruturando. Qual que é o teu resultado? Tá lá embaixo você também. fala, pô, aí também não dá, sabe? Então é colocar em prática, pô, né? Aprender uma técnica, vai lá, põe pra rodar, já começa a fazer dinheiro com isso, já começa a ajudar um determinado número de pessoas e depois você vem aperfeiçoando ao longo do caminho, né? Que massa. E Fajan, a gente já se conhece há algum tempo, né? E nesse período, você já oscilou em decisão. Cara, será que eu abro para outros concursos? Será que eu foco para polícia? Cara, como é que é isso? Porque não é só você. Um monte de gente que está em casa pode se perguntar, será que eu devo ir para um nicho mais aberto, falar com um número maior de pessoas? Ou quando que eu devo nichar mais ainda e focar num só? Qual é a sua visão hoje disso e como é que foi isso ao longo do tempo? Aí vamos lá, né? Quando a gente para pensar de um ponto de vista de empresa, né? Então, poxa, para minha empresa seria importante hoje expandir e ajudar candidatos de outros concursos? Sim, são pessoas diferentes, né? Porque, como eu falei, hoje as pessoas que eu me comunico, as pessoas que eu falo, as pessoas que eu ajudo, têm o sonho de virar policial militar. Beleza, mas quantas pessoas têm esse sonho, né? O concurso da PM de São Paulo tem 40 mil inscritos. Então, poxa, isso é nada comparado. Limitado, né? Exato, né? Então, e quantas pessoas que também querem realizar um sonho que não é entrar para a polícia militar, mas talvez é outro sonho. Não tem essa de um sonho ser melhor ou pior do que o outro. Cada um tem o seu sonho. Exato. Então, e quantas dessas pessoas eu poderia ajudar através da minha empresa, mas eu não ajudo porque, não falo disso ou não falo daquilo. Então, eu vejo que, assim, hoje, no ponto de vista da minha empresa, seria muito importante, sim, fazer isso. A tomada de decisão de eu sair desse nicho que eu tô e entrar em outros nichos é um pouco delicada, porque, primeiro, cara, não é sobre vender curso. Então vou vender curso para as outras áreas. É sobre ajudar as pessoas a passar. Porque uma coisa é eu simplesmente querer, então beleza, vou contratar um professor e vou gravar a aula. A gente acabou de falar, a aula não resolve. Não é isso, né? Exato. Então, primeiro é entender, poxa, essa área, essas pessoas que eu quero ajudar, como que eu consigo verdadeiramente pegar um cara do zero e fazer ele realizar esse sonho, ser aprovado e ter esse resultado X. Então, o primeiro passo é isso, né? A gente estruturar realmente uma metodologia, um método, né? O como fazer realmente as pessoas passarem naquela área específica. E a partir dali, sim. Então, isso é algo que eu já estou olhando, né? A gente já está realmente criando isso dentro da empresa, de começar a ajudar pessoas em outros concursos, né? E eu acho que, assim, as pessoas que têm dúvida se deve ou não, né, expandir o nicho, eu acho que pelo menos isso é o que eu sigo para mim. Primeiro, cara, é algo que a pessoa vai se sentir bem? Porque tem pessoas que às vezes quer fazer pelo dinheiro e eu acho que aí é um perigo. Então, tipo, tal nicho
tem uma possibilidade, qualquer nicho tem possibilidade de faturamento. Sim. Qualquer coisa que você for fazer na tua vida, você tem possibilidade de faturar. Então, já que é, né, para fazer alguma coisa, faça aquilo que você gosta. Então, se é algo que a pessoa, não se identifica, cara, nem vai. Né, sabe? Eu acho que já... não vai ter energia para seguir em frente, não vai ter como, né? Exato. Então pensa assim, eu me identifico com esse nicho, é algo que eu vou gostar de estar, sabe, falando, explicando, orientando. Para mim, eu sigo muito isso, né? E se realmente a pessoa sentir que, não, isso eu gosto, isso eu quero, aí realmente é aquilo. Vai ser desafiador? Vai, mas dá conta, né? Dá conta. Não tem tudo que é importante, acho que tudo que realmente é valioso na nossa vida vai dar trabalho, e vai levar tempo. É só a pessoa botar aquilo ali realmente como meta e fazer. Pelo menos é o que eu estou seguindo para mim e é algo que eu realmente vou começar em breve a implementar dentro da empresa. Que massa. E você falou algo interessante, cara. Você falou esse lance do nicho, né? Todos os nichos funcionam. Você está lá no Mastermásio, que é o meu grupo para quem fatura mais de 5 milhões. Quem mais faturou 400 milhões no ano passado. E o mínimo para entrar é 5 milhões. Eu tenho outro grupo de quem está de 1 a 5 milhões. E eu tenho um grupo abaixo, né? De 0 a 500 mil, de 500 mil a 1 milhão. Lá no Mastermásio, quando alguém fala, fiz tal estratégia e faturei 1 milhão em uma semana, a galera quer saber da estratégia. A galera quer entender o que está por trás, quer talvez modelar, quer talvez desconstruir, quer ver o que pode aproveitar. Quando alguém lá no grupo de 0 a 1 milhão, por exemplo, fala, eu fiz essa estratégia e fiz 100 mil em uma semana, as pessoas falam, qual que é o seu nicho? Quanto mais no início da carreira ou da jornada, mais as pessoas acham que é sobre qual é a área de atuação, qual é o nicho. Porque se não está funcionando para mim e está funcionando para ele, provavelmente é o mercado. Quanto mais avançado a gente está, quando surge alguma estratégia, alguma técnica, uma tática que dá certo, ninguém nem pergunta o nicho. Quer saber sobre a técnica, sobre a tática, sobre a estratégia. Porque já entendeu que isso funciona em todos os lugares. Eu acredito que na vida do empreendedor, cara, leva um tempinho para ele passar do ponto de não retorno. E principalmente para o cara que fez menos de 1 milhão, cara, ele tá olhando em volta mesmo. Ele tá no lance da grama do vizinho ser mais verde, ele tá no lance de que... Qual é a sensação que eu tenho? Se eu falo qual é o nicho, ele vai querer dizer, mas funciona para ele que é concurso, mas não funciona para mim que é espiritualidade, por exemplo. Ou corre o risco até dele falar, é concurso? Então esse que é o nicho bom? Então é pra lá que eu vou. E o cara mudar o nicho, porque ali aparentemente tem uma oportunidade melhor. Qual que é a sua visão disso, cara? Isso é muito doido, né? Isso que você falou, assim, eu já vi na prática acontecer com um monte de gente. O cara querer entrar em um nicho que você fala, cara, mas da onde você tá tirando essa ideia? E às vezes é porque viu outra pessoa ali performar um perigo que só um negócio desse. É doido mesmo. Mas assim, eu já passei por isso, né? Porque o meu nicho, como eu disse, ele é muito específico. Então quando a gente para pensar hoje, né, no produto digital, empresas, né, do marketing digital e tudo mais, para mim, 2 anos atrás, isso não tinha escala, né? Então, eu lembro que cara com zero, assim, de marketing digital, de evento, de mentores e tudo mais, eu não entendia quase nada. Eu tinha minha empresa há muitos anos, mas era assim, como diz, cursinho presencial e tudo mais. Então, eu era o cara do offline e tal. E aí, quando o primeiro contato que eu comecei a ter, assim, com essa turma foi quando eu ganhei um ingresso pro evento da Hotmart, né, pro Fire. E aí eu fui lá e aí eu comecei a conhecer esse outro universo. E ali eu falei, cara, o meu nicho não dá certo. Não tem escala, porque ninguém aqui dessas pessoas é do nicho assim, do muito específico que nem o meu, nichos pequenos. E aí ali eu comecei a conversar com minha esposa, eu falei, a gente tem que achar outro nicho. A gente quase entrou num nicho de nutrição, sabe, de criar produto para nutricionistas e tal. E aí eu me peguei naquilo, que eu acabei de te falar. Eu falei, cara, é algo que eu quero, Meu Deus, é algo que vai mexer. A história poderia ser bem diferente. Total. Né? Eu falei, cara, não quero fazer. Por mais que ali o meu objetivo era o quê? A minha empresa estava passando por um momento delicado e eu queria salvar, vamos dizer assim, né, a saúde financeira da minha empresa. Eu falei, cara, não é isso que eu quero fazer na minha vida, né? E não segui por esse caminho. Ainda bem, graças a Deus eu não segui por aquele caminho. Insisti, realmente entendi que o problema não estava no meu nicho, mas estava nessas estratégias. Eu só não sabia como fazer a coisa dar certo. E de lá para cá, o nicho não mudou, o nicho é o mesmo, o produto é o mesmo, eu só aprendi a fazer as coisas do jeito certo, a usar estratégias que outras pessoas de nichos diferentes usavam dentro do meu mercado, dentro da minha empresa, e isso deu certo. Mudou completamente a história da minha empresa. Então não tem nada a ver com nicho, mas eu já vi muita gente cair nessa cilada, de ver alguém performando bem e já querer. E o que você falou do nível da pessoa é totalmente isso. Era eu 2 anos atrás, nessa média, nesse nível. E, por exemplo, falando dos teus programas, eu entrei na mentoria, né? Então eu tive contato, por exemplo, com pessoas que estavam ainda nessa jornada inicial, participei do evento da galera lá do 1 a 5 milhões, hoje eu estou no Mastermásio, que é a galera de mais de 5 milhões, então meio que eu transitei também ali, né? Sim. E tive, né, esse acesso, conheci pessoas em diferentes momentos ali da jornada, e é exatamente o que você falou, né? Dentro do Mastermásio, por exemplo, cara,
Ninguém fica perguntando, seu nicho é o quê? Seu nicho... A pessoa quer entender o que você fez, como é que foi a estratégia, quais foram os números, usa isso, replica isso dentro do meu mercado, que vai dar certo também. Então, não tem isso de nicho, cara. É saber fazer as coisas do jeito certo. Todo nicho funciona. Se você fizer o trabalho, tem que ser feito. Um dos meus mentores é o Jay Abraham, que foi um dos mentores do Tony Robbins. E o Jay Abraham, ele atribui muito do resultado, do sucesso dele, por ele ter aprendido com outras indústrias. Dificilmente algo da sua indústria, quando aplicado na sua indústria, vai fazer uma diferença muito grande. Mas não raro, quando você pega algo que funcionou numa outra indústria completamente diferente e traz para a sua indústria, isso gera um resultado incrível. Então eu gosto muito dessa interdisciplinaridade. Eu gosto muito disso de olhar para outros mercados e adaptar e trazer para a sua realidade aqui. E você falou que você fez alguns movimentos. Você implementou algumas estratégias que você viu funcionando em outros mercados, ignorou que era outro mercado e trouxe para a sua área de atuação. Você pode contar alguns desses movimentos? Cara, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu acho que assim me ajudou muito, tá? Quando a gente para pensar assim nessa transição, né? Naquele momento que eu tava lá atrás, para o momento que eu consegui ter um resultado, totalmente para mim, assim, pelo menos, né? Totalmente transformador e totalmente fora da curva, que é algo que assim, eu a princípio, eu não iria ficar focando muito ali, por exemplo, é a questão do tráfego pago. Cara, parece piada, mas assim, eu nunca tinha conseguido acertar a mão nisso por conta do tamanho do público. Então você fala, é um público que tem que estar no estado de São Paulo, tem que ser de 18 a 30 anos, tem que ter interesse por concurso da Polícia Militar, não pode ter isso, tem que ter CNH, tem que ter... Isso é impossível, cara. Tem que ter sido aprovado na primeira fase. Exato. Então, tipo assim, quando você vem filtrando isso, tipo, é uma dificuldade absurda de você conseguir acertar. E aí eu fui vendo formas, né, mecanismos que as pessoas utilizavam realmente para vir segmentando os públicos e tudo mais, em nichos que não tinha nada a ver com o meu, mas eram players também, que assim, eram nichos pequenos. Né? Então, pessoas que também não tinham mercados, né, estratosféricos, porque nicho de concurso é gigante. Nicho de concurso, sim. Agora, o concurso de soldado da PM de São Paulo, não. Então, ele é muito específico. Então, quando eu começava a ver outras pessoas de nichos pequenos e como você faz realmente para conseguir acertar a mão, como que você faz... o meu custo por lead, cara, antes de começar a implementar isso, por exemplo, o meu lead barato era R$18, para você ter uma noção. Então você fala, R$18, mas ainda assim conseguia ter um ROI legal. Hoje o meu lead eu consigo ter lead a R$3,80. Então só que a gente consegue economizar com o tráfego, e assim, lead ainda melhor, lead mais qualificado, mas do que? De começar a ver como que pessoas de outros nichos que eram tão pequenos quanto o meu, como que eles faziam. Não importa que é um nicho de, seja lá o que for, não importa, é um nicho pequeno, é isso, como é que você faz? Eu vou tentar usar algo próximo do meu lado. E ali a gente começou a ter um resultado muito, muito melhor em algo que antes eu nem usava direito, que eu tinha até medo de usar. Como é que eu vou escalar um negócio desse, nesse preço, por exemplo, nesse custo? Eu jogava muito o jogo do orgânico e ali eu tinha uma dificuldade, por exemplo, em escala. Quando eu comecei a aprender a fazer isso do jeito certo, eu consegui começar a escalar. Então eu saí, por exemplo, de, 180, 150 alunos na minha turma de mentoria para bater 1.400 alunos numa turma de mentoria. Então, quer dizer, eu cresci 10 vezes uma turma de mentoria de um ano para o outro fazendo as coisas do jeito certo, usando como exemplo um nicho que não tinha nada a ver com o meu, que era um nicho extremamente pequeno também. Então, isso um exemplo. Mas tem várias estratégias, né, que antes eu não utilizava. Estratégias de aula, por exemplo, antes algumas dicas que antes eu não seguia. Então, eu era um cara muito do ensinar. Eu era péssimo com live. Né? Não gostava de fazer live, não era muito minha praia fazer live, não sabia como fazer uma boa live. Isso aí você já destravou da live. Não, sim, hoje para mim tranquilo, né? E aí é onde entra novamente aquela questão da intensidade. Quando eu vi que realmente era algo importante, o que eu comecei a fazer? Live para tudo, cara. Coisa que eu podia fazer num vídeo de 5 minutos, eu marcava uma live. Então, praticamente, comecei a fazer live atrás de live, live atrás de live, e pronto. Passou 3 meses ali, eu já estava numa boa, por exemplo, na hora de fazer live. Mas tudo isso foi assim, acho que foi troca, né? Acho que essa questão de você ter também o contato com as pessoas, porque antes, naquele meu momento anterior, né, a ter esse contato com o players do digital, qual que era o grande problema? Cara, eu só conhecia essa galera do YouTube. Eu só conhecia pessoas como, por exemplo, o Victor Amado no YouTube, cara. Nunca tive acesso a essas pessoas, né? Eu acho que essa era a minha dificuldade. Quando você investiu nisso também, não procurou, nunca foi preocupação. Para mim, eu não precisava. A minha mentalidade não preciso disso.
Sabe? Pô, a minha empresa eu entendo, a minha empresa eu sei como é que funciona, então a minha mentalidade é eu não preciso disso. Só que aí o grande desafio é eu não tenho para quem pedir ajuda, eu não tenho para quem tirar dúvida, eu não tenho para quem perguntar o porquê será que isso está dando errado, o que você faria nesse meu cenário. Então eu não tinha essa visão, né, essa troca. Então isso hoje é o que eu vejo que é muito legal. Poxa, mês passado, cara, tava num puta desafio dentro da minha empresa, mandei no grupo do Master Maso lá, por exemplo, o que tava passando, cara, uma porrada de cara que 10 vezes maior do que eu lá, explicando como que eles fazem. Cara, isso daí é impagável, sabe? Quanto tempo eu iria demorar se eu fosse aprender isso na unha, sozinho, errando e aprendendo errando? Simples, pergunta para alguém que está 10 vezes maior do que você, que o cara te explica. Para ele, é algo que ele resolve no horário de almoço, sabe? A treta da minha vida, o cara resolve em 15 minutos de conversa. Então, hoje eu vejo como que é importante a gente ter acesso a pessoas que são muito mais desenvolvidas do que a gente, e isso eu acho que me ajudou demais. E é legal que você falou que é impagável, né? Só que não é. Dá pra pagar e você pagou, não, né? Essa é a parte mais legal. E ó, falando nisso, se você quiser pagar também pra ter o meu apoio, pra ter o meu acompanhamento no seu negócio, não importa se você tá abaixo de 1 milhão por ano, ou se você tá acima de 1 milhão, até 400 milhões, não importa se você tá super no início, ou se já tá super avançado na sua jornada. Entre em victordamasio.com.br/VDcast. Vai ter um formulário curto ali para você contar um pouco do seu momento. E eu ou alguém do meu time, a gente vai entrar em contato com você e apontar o melhor caminho para a gente começar a trabalhar junto de forma que caiba na sua vida, na sua agenda e também no seu bolso. Então entra aí, victordamasio.com.br/VDcast e a gente se vê do lado de dentro. Pausa do patrocinador, que sou eu mesmo. Eu que patrocino esse VDcast aqui, cara. O que você acha? Bom demais. Eu falo que os clientes pagantes que patrocinam esse conteúdo que é gratuito. É gratuito pra quem tá vendo de graça, mas pra mim custa dinheiro. Cada coisa daqui custa dinheiro, rapaz. Então eu patrocino meu próprio VDcast e os clientes pagantes patrocinam também pra que esse material continue sendo gratuito. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou que você achava que não precisava. Eu mesmo sozinho dou conta. E é exato o comportamento de várias das pessoas que deviam ter a tua mentoria para passar na polícia e não passam. Tem uma galera que não passa porque é ruim mesmo. Mas tem uma galera que não passa porque se acha boa demais. Como é que você vê isso? E até a galera que é ruim, isso é uma mentalidade que acho que as pessoas precisam mudar, né, cara? O cara não passa porque é ruim mesmo. Mas é treinável, sabe? O cara é ruim hoje, pô. E por que ele é ruim? Porque ele não treinou o suficiente, porque ele não aprendeu ainda o suficiente, ele não teve ainda a orientação, o direcionamento que ele precisava. Porque o cara que é ruim hoje, ele vai estar bom daqui 2 meses, se ele tiver o direcionamento correto. Né? Você acha que dá para todo mundo? Essa é uma pergunta que pode parecer uma armadilha. No caso do concurso da PM de São Paulo, óbvio que assim, existem restrições. Então, por exemplo... Tem uns cara que, irmão, tu pode fazer o que você quiser. Você pode chutar a bunda dele e o cara não se mexe. Existe. Mas aí vai também do quê? Do cara ter aquele empurrão do... Opa, que nem eu falei, é o cara que bate 30 anos e ele percebe que é a última chance da vida dele. Então, às vezes, é a questão da mentalidade dele. É que no caso do concurso da PM, tem restrições que, assim, impede a pessoa mesmo. Então, tipo, o cara tem um antecedente criminal, o cara tem mais do que 30 anos. Então, não tem como. Por uma questão legal, esse cara não pode ingressar na Polícia Militar. Ponto. Né? Mas, tirando esses casos, cara, eu já tive cara que você olha assim, você fala, não tem como... Sabe, de olhar assim, você fala, não tem como esse cara passar. Mas a dedicação do cara é tanta, sabe? E eu gosto até de usar isso como exemplos. Por exemplo, tem uma aula que eu fiz que eu botei lá uma foto com vários, né, alunos aprovados fardados, né, na formatura. Foi na formatura, tirei e botei assim num mural, várias, né? E aí eu até falei na aula, eu falei, cara, fala pra mim o seguinte, qual que é a semelhança entre esses caras? E não tem, cara. Você vai ver, tem um cara lá que parece um armário gigante. Porque a gente pensa em polícia, a gente logo imagina, o cara alto. Você olha lá, tem esse cara, né? O cara parece um armário e tal. Mas você olha pro outro, o cara com 1,60 m, que é a altura mínima mais magro, cara. Que você fala, pelo amor de Deus, se assoprar o cara cai. Mas o cara tá fardado, velho. Você entende? Então, assim, não tem nem semelhança. Tem homem, tem mulher, tem branco, preto, amarelo, tem tudo no negócio. Então, assim, não tem muito disso. Acho que o que muda é a tua dedicação, é o quanto você vai se empenhar. Porque o cara também que é muito corpo mole, ele não passa por isso. Né? Não é porque ele tem um impedimento, não, é só ele mudar a mentalidade, fazer as coisas do jeito certo, que dá. Não é um bicho de 7 cabeças. No caso da PM de São Paulo, não é um bicho de 7 cabeças. A prova é relativamente simples, o teste é relativamente simples para quem faz do jeito certo. O teste físico, relativamente simples para quem treina do jeito certo. O cara que reprova no TAF, por exemplo, só para você ter uma noção, o teste físico da PM reprova mais da metade. Mais da metade de quem passa na prova. Passou na prova 14 mil pessoas. Pelo menos 7 mil vão reprovar no teste físico. Meu Deus. É um número absurdo. E você fala, só que o teste físico não é uma maratona, uma ultramaratona, é algo que é simples. O cara tem que correr 2 km. 2 km, 2.2, 2.200.
Isso é ridículo, assim, comparados Pra a quem treina outros da forma concursos. certa. Exato. Não, por exemplo, por que reprova tanto? Executar do jeito errado. Então, o abdominal do tipo remador, ele não é um negócio muito difícil de fazer. Mas o cara chega lá, ele faz 45 abdominais dentro de 1 minuto e o avaliador fala, contei 15 e você está reprovado. E às vezes esse cara, ele é do EB, o cara que é militar, o cara já faz não sei o quê, mas ele não faz no padrão da PM. É isso que eles não se entendem. Então, por exemplo, é o detalhe. Então, o abdominal remador, por exemplo, quando o cara levanta, tem uma regrinha do edital que diz o seguinte, o braço tem que estar paralelo ao solo. Abdominal remador, você levanta, você está totalmente deitado, então você levanta, fica a posição de sentado, põe o braço para frente, aí volta e estica de novo. Levanta, sentado e vai. Quando você levanta, a regrinha do edital diz, o braço tem que estar paralelo ao solo. Se você pegar o celular e colocar para gravar e você fazer o abdominal, você vai fazer isso. Na hora que você levantar o seu braço, ele não fica paralelo. Ele fica assim, ó, levemente em diagonal. Isso não conta. Para baixo? Levemente para baixo. É natural, é instinto. Na hora que você levanta seu braço, ele levemente ele cai. Pouquinho. Só que você vai perceber que ele fica inclinado na manha. Ele não conta. Então você faz 45, ele Mas vai... se for inclinado para cima, pode? Também não pode. É Não pode. paralelo. Nem pra cima, Ele tem nem que pra ser baixo. retinho. Paralelo ao solo. Então é uma regra boba do edital que se a pessoa não sabe, ela arregaça 45 abdominal, o cara conta 15 e reprova ele. Meu Deus. Entendeu? O teste da barra, ele tem que ser dinâmico. O que é um teste E dinâmico? tem um cara que vai descobrir isso depois da primeira reprovação. Nem descobre, porque o avaliador não explica o porquê que ele reprovou, ele só fala que reprovou. Contei 15. Mas por que se eu fiz 40 e pouco? Contei 15 pode sair por aqui. Próximo. Acabou. Então, amigo, Não você tem está conversa. falando de uma área de atuação, de um mercado, né, de um jogo, né, que tem muito ódio acumulado. Pô, O cara que faz 45, o cara vira e fala que contou 15 e não explica e reprova, esse menino que volta pra casa, ele volta com ódio no coração. Ele não ele é mais volta ser achando que foi humano. uma injustiça. Ele fala, não, é absurdo. Mas não é, é que nem eu falo, não é absurdo o cara te reprovar. O absurdo é você não saber Irmão, que fez tem errado. um negócio aqui. Posso dividir? Claro, pô. Você tem uma lista de reprodução, uma linha editorial das injustiças da prova da PM, que você... Porque eu imagino, já que você falou, esse cara volta achando que é uma injustiça, eu já imaginei aqui na coisa. Tem um monte de gente, milhares de pessoas, que na cabeça deles eram pra eles estar fardados. Exato. Só que eles não estão, por causa de uma injustiça de tal coisa. A minha pergunta pra você é, tem um vídeo explicando cada uma das injustiças? Não. Porque não aí fiz você essa. pode... Cara, isso é o que tá na cabeça do cara. Ei, eu fiz 45, o cara só contou 15. Pode ser o assunto do vídeo. Eu fiz 45, ele só contou 15. E aí você fala exatamente o que você tá falando aqui pra mim. Na hora que você falar isso... Porque assim, eu não podia fazer ideia que era assim, e que pra baixo não conta, pra cima não conta, mas paralelo conta, sei lá, porque é uma regra do edital, não vamos brigar com o edital. Se você falar isso, o cara na hora vai falar assim, cara, foi então por isso que eu não passei. Então não foi injustiça, eu só não estava preparado. Então tem algumas coisas que eu não sabia sobre isso, que se eu soubesse eu teria passado. Exato. Porque se eu fiz 45... Cara, isso é uma linha editorial forte pra você, amigo. Deve Pô, ter não, total. Eu nunca fiz com essa temática, não. Eu até explico isso, por exemplo, quando eu vou fazer lá uma aula explicando mas isso sobre... é um Reels, cara. Isso é um Reels. Sim, então, nessa linha eu nunca... Boa, legal. E isso é uma chamada também. Falou assim, cara, eu já vi tanta gente se sentindo injustiçada porque não passou. Quem é que acha que devia ter passado e não passou pra uma injustiça? Comenta aqui. Cara, ali vai ter um cardápio de conteúdos pra você fazer. Porque cada uma das pessoas que tá em casa achando que foi uma injustiça... Pode ter um outro que passou por uma injustiça, né? Mas que a vasta maioria que acha que passou por uma injustiça só falhou em uma linha do edital que talvez não leu ou interpretou errado. Irmão, é isso aí que tu vai fazer agora, hein, cara? Boa. Sai Aí, ó. daqui já gravando essa parada aí, cara. Eu acredito, depois me conta. Não, bom demais, vou fazer. Eu vou rodar. Isso daí é legal porque realmente, né? O candidato, às vezes, na cabeça dele foi uma injustiça e é importante ele ter essa visão. É isso aí. Que massa. E, amigo, eu venho de um mercado que tá muito mal acostumado. Essa é a verdade quanto ao digital, cara. Muita gente fez muito dinheiro sem nem saber o que estava fazendo. E eu costumo dizer que a barra do digital está muito baixa ainda. As pessoas fazem ofertas meia boca na esperança de que o cliente compre do outro lado. E a forma que você estruturou a sua oferta, e quando eu falo oferta, não é só o que você entrega. Não são os entregáveis e o cuidado e o acompanhamento que você oferece na sua mentoria. É como você oferece isso para o mundo. A forma que você faz isso é única. E a gente já conversou antes, você sabe do que eu estou falando e o quanto que eu acho isso genial. E eu queria saber se você pode compartilhar um pouco aqui como que você faz a sua oferta para que o cliente ou compre de você ou se sinta burro, porque é isso que acontece muitas vezes. E como que você faz para o cara conseguir comprar de você sem risco? Cara, isso daí é algo que, pra mim, graças a Deus, deu muito certo, né? E pros meus alunos também, né? Eu acredito que é aquilo que pros dois lados acaba sendo... Pô, total, né? E é basicamente o seguinte, qual que é a grande
treta ali do concurso da PM de São Paulo. Às vezes nem é tanto a prova, porque tem cara que fala assim, não, na prova eu me viro, o cara às vezes acabou de sair da época do ensino médio e tudo mais, ok, né? Então às vezes o cara vai lá e passa na prova, só que aí ele chega no que a gente chama de pós-prova. E é aqui que o bicho pega, que é que, né, a gente acabou de falar, é o teste físico, que ele não entende essas regrinhas. É o exame psicológico. O exame psicológico é a etapa mais difícil que tem no concurso. Nenhuma polícia é tão rigorosa como a PM de São Paulo, nenhuma. Pô, não, mas eu passei pro psicológico de delegado da PF, amigão, na PM o negócio é outra conversa, né? Então é a parte mais rigorosa, não é terceirizado, é a própria PM que faz, são psicólogos, tem uma série de complexidade. Eles levam muito a sério isso. Muito, muito a sério. Nenhuma outra polícia militar faz isso. A PM de Minas, nenhuma é tão chata, vamos dizer assim, rigorosa. como a PM. Rigorosa. Mas é chata mesmo, viu? Não vou mentir pra você, não. É chatinha mesmo. Algumas coisas assim, é bem cri-cri. Mas assim, não é pra discutir, é que nem você disse, tá aí pra ser cumprido, não é pra ser discutido, né? Então, o pós-prova é aonde Outro pega. vídeo é não discuta com edital. Boa, viu? Eu tô bom nisso aqui, Viu? cara. Isso daí, Eita. E aí, o grande problema é esse, o grande desafio é o exame psicológico, a investigação social, o teste físico e as regras de como é que funciona, é o pós-prova, é o que vem depois nas etapas específicas, né? Então isso era muito complicado e é algo que muitos candidatos, a maioria não passa. Então você pega lá 14 mil pessoas, 16 mil pessoas que passaram na prova, pô, sei lá, você vai ter 2 mil que chegam no final e consegue conquistar a farda. Então a maioria, infelizmente, vai se frustrar no meio do caminho. 200 passaram por pelo você, menos, 200, 300 isso é muito passaram massa, por mim. cara, isso é muito Bom massa. demais. E aí, basicamente, como que a forma que eu fiz pra mostrar que realmente eu consigo ajudar essas pessoas? Elas só fazem o cadastro do meu site e eu preparo. Eu te ajudo a passar no teste físico, no psicológico, na documentação, na investigação, eu te ajudo a conquistar a farda. Mas tem que pagar Nada. Só faz o cadastro, o resto é comigo. Se eu te colocar na polícia, você me paga 2 salários. Se no meio do caminho, por qualquer motivo que seja, você reprovar em qualquer etapa, você não perdeu R$1, o custo todo foi meu. Você não tem que pagar nada agora, você não tem que dar cheque, você não tem que ter cartão, você só faz o cadastro e o resto é comigo. Eu te ponho na polícia, você vai pagar pra mim quando? Quando você já estiver dentro da polícia, trabalhando e recebendo. Teoricamente, você vai pagar com o salário da polícia. Então, você vai pagar com é como se fosse a mensalidade da polícia. E isso é muito doido, porque eu falo, pô, 2 salários pra você conquistar a carreira e é garantido, porque se você não entrar, você não paga. Vai falar com alguém que é enfermeiro, pô. O cara paga 5 anos de faculdade, na frente, para depois entregar currículo, entende? Então é diferente, toda profissão tem um investimento. O que eu fiz basicamente foi inverter a ordem. Você só vai precisar fazer o investimento quando você já tiver o cargo, quando você já estiver trabalhando. Mas tem investimento. Só que a diferença é que você que faz. Você está investindo, você está dando uma bolsa de estudos. Exato, é isso aí. Por quê? Porque a maioria das pessoas lá que faz a parada e não passa, para eles foi de graça, irmão. Não paga. E uma dúvida que muita gente tem, assim, que Isso vai é muito surgindo, né? poderoso, Esses, irmão. não sei nem de onde que sai, né? Mas eu vejo. E não fica devendo. Realmente tá tudo justo. Exato, é isso daí. E tem um negócio que, assim, muitas vezes cai no Instagram, né? O pessoal falando, eu ouvi dizer que tem não sei o quê. Eu ouvi. Não tem. Tipo, se eu reprovar, eu pago uma taxa. Não tem. Não tem taxa. Se eu reprovar, eu pago uma multa. Eu falo, cara, Não na hora do não cadastro tem custo, no site. não tem letra miúda, não tem historinha. Você dá um Ctrl F, pesquisa lá a palavra multa, sabe? Não tem, né? Então, assim, é algo que você vai pagar se você for aprovado. A única situação que é que eu falo, pô, isso daí eu tenho que ser transparente e muitas vezes quando alguém traz isso até numa live, eu coloco até para os próprios participantes. Vocês acham que é justo ou não? Você não paga 1 centavo se você reprovar no meio do caminho. Aí tem sempre um lá que fala assim, mas e se eu passar em tudo e desistir da polícia? Eu falo, meu amigo, aí eu não tenho nada a ver com isso. Pô, eu fiz a minha parte, te aprovei em tudo e a farda é sua. Eu pensei bem, agora eu vou fazer outra coisa na minha vida, tudo bem, mas eu fiz a minha parte. Você fez sua parte, você deve ser pago. Exato. Então é a única coisa que eu sempre gosto de ser bem transparente. E é justo. É que eu falo pra todos eles. Quem aqui acha que é injusto? Pô, não tem um que fala. Não faz sentido. E se achar que é injusto, não é pra ele também? Não é pra ele, é só não entrar, não tem problema nenhum. Porque o meu papel é isso, é eu te colocar na polícia, é fazer você passar em tudo. Passou em tudo, a farda é sua, você paga 2 salários, parcelado, a partir do primeiro salário da polícia. Não é à vista, não é o primeiro e o segundo salário. Não, se fosse o primeiro e o segundo salário, ainda assim valeria a pena. Ainda assim o cara ficou a vida valeria, inteira sem receber, aí ele pode ficar mais 2 meses sem receber, só que tu ainda parcela. Parcela. Ele vai pagando literalmente uma mensalidade dentro da polícia. Né? Então ele paga uma mensalidade, são 18 vezes, né? Eu faço em 18 vezes para ficar uma mensalidade, como se fosse de uma faculdade mesmo assim, né? Então ele paga uma mensalidade com o salário da PM, só quando ele já estiver trabalhando, né? Quando cair o primeiro salário na conta dele, ele paga a primeira mensalidade e dali para frente ele vai pagar
pagar essas 18 mensalidades dentro da polícia. Quando somar tudo isso, o equivalente a 2 salários. Então você pega 2 salários e divide por 18, para não ficar uma parcela pesada. Não tem juros, não tem nada. Não precisa de cartão, ele paga com o salário. Então, pô, é a forma que eu encontrei assim, de, pô, não tem desculpa. Sabe? Seja o cara que às vezes tenha uma condição, seja o cara que não tem, talvez seja o cara que está desempregado, talvez seja o cara que não pode realmente, sabe, não tem um limite no cara, não importa, se o cara quiser virar a polícia, vai lá, faz o cadastro, o resto é comigo, eu te ponho na PM, você paga quando estiver lá dentro. Então, foi algo que pra mim, graças a Deus, deu muito certo e vem ajudando milhares de pessoas aí. Cara, isso é muito incrível. Seria a mesma coisa que eu, sei lá, vender lá o Como Começar do Zero, e ao invés de cobrar pro cara fazer o programa, e alguns vendem um monte, outros não vendem nada, mas eu só ser pago depois que ele consegue, por exemplo, fazer a primeira venda dele ou alguma coisa assim. Inverter a polaridade, porque, cara, é como eu falei, o digital tá mal acostumado, né? Quando você olha isso que você tá fazendo, cara, você realmente tira dos ombros do possível cliente toda e qualquer dúvida, né? Então, se ele quer ajuda para passar, cara, e sai muito barato. 2 salários em 16 vezes, 18 vezes? 18 vezes. 18 vezes, sendo que ele pode pro resto da vida ficar ali e sendo beneficiado pelo trabalho que você teve com ele ali. E se o cara não acredita que foi beneficiado, ou foi beneficiado, mas não conseguiu passar, pra ele é de graça. É isso aí. De onde é que tu tirou isso, irmão? Cara, um grande desafio que eu tinha... Isso é genial, ajudou muito, cara. E um grande desafio que eu tinha no início, né? Cara, eu comecei a empresa muito novo, pô. Eu abri meu CNPJ, na época eu sempre tinha... Sempre foi assim? Desde o começo foi assim? Sempre foi assim. Eu abri meu CNPJ, eu tinha 19 anos. Cara, pesava 70 quilos. Você já cobrava só do êxito? Só depois. Tanto que o primeiro... Ousado. De onde é que tu tirou isso, cara? O primeiro ano... Então, eu já via, por exemplo, advogados... Advogados faziam isso, por exemplo, com, às vezes... processos. Só ganha uma parte do êxito. Eu já tinha visto na época, por exemplo, tinha alguns... Não de forma, assim, estruturada, né? Mas, por exemplo, tinha algumas pessoas que tentavam oferecer ajuda também para as etapas da PM, mas o cara pagava, por exemplo, R$1.000 de entrada, e aí depois que passa, paga uma outra diferença, mas nem todo mundo tinha os R$1.000 de entrada. E eu falei, cara, pô, o advogado já faz isso, tem pessoas que treinam pro TAF, tem pessoas que treinam pra tal e faz isso. Eu falei, pô, beleza, mas o cara não vai confiar em mim, porque o advogado estudou 5 anos. Esse outro cara, às vezes, ele sabe, ele já tem uma carreira, uma jornada. Pô, como é que o cara entra numa sala, vê um moleque de 19 anos na frente dele, sabe? E fala, tudo bem, então eu vou confiar em você para me colocar na polícia. Eu falei, pô, era um desafio, você entendeu? Então eu falava, puta, meu, e agora, o que eu faço? Eu falei, é simples, é só eu tirar o dinheiro de entrada, porque o grande risco que todo mundo tinha era a entrada. Cara, você vai falar, isso até hoje existe, você vai falar que seja com um advogado, se o cara te cobra R$1.000 de entrada, a gente entende o porquê que tem que ter a entrada, mas o cliente não entende. Ele sempre tem esse receio, do tipo, cara, e se eu perdesse meu dinheiro na entrada? Por mais que ele não vai pagar tudo, mas ele tá pagando uma entrada, e se eu perder? Então eu falei, a forma que eu tenho de ter uma vantagem em relação, né, vamos dizer assim, a qualquer outra coisa do mercado, é o cara não ter risco nenhum. Tipo, o que você tem a perder? Nada, pô. Você não pagou um centavo pra estar aqui se preparando. Então esse cara falou, pô, realmente ele não teria custo. Óbvio que naquela época não era tão simples assim, porque ainda assim existia uma certa dificuldade para mim por questão da idade, por questão realmente disso, né? Então, pô, a gente tá falando curso presencial, tinha turmas com 30 alunos lá atrás, você entendeu? 30, 40 alunos na época do curso presencial. Mas com o tempo, com o resultado, e na medida em que isso vem avançando, aí sim as coisas vão melhorando, né? E de 2 anos para cá foi onde aconteceu a escala, vamos dizer assim, né? Que maravilhoso. E aí, quando ele passa, ele tá grato, então ele paga feliz, né? É uma coisa que é parte do êxito. E o cara que não passa, cara, ficou na estaca zero. E depois ele volta, continua estudando com você até passar se ele quiser. Ele pode fazer. O que eu ofereço, o que eu prometo para a pessoa é o seguinte, eu te acompanho durante 3 anos. Tá, então, por quê até? Porque a pessoa, às vezes, quando ela entra para a minha mentoria, ela nem sabe quando que vai ser as etapas. Exato, entra sem saber quando que vai abrir, né? Quando que vai ser convocado, quando que vai ser... Então, o cara, às vezes, ele não tem essa noção. Fala, então, eu vou te acompanhar durante 3 anos, o que é mais do que o necessário. O concurso da PM demora 1 ano, historicamente, tá? Então, pô, nesse meio do caminho, se ele precisar de ajuda para um segundo... Porque, às vezes, o cara faz 2 concursos simultâneos, isso acontece. Então, se ele precisar de ajuda, não tem problema. Eu quero colocar o cara na polícia. Isso eu nem... Eu falo para ele de uma forma muito tranquila. O interesse está do seu lado, exato. O maior interessado em colocar você na polícia, meu irmão, sou eu. Eu quero ver você fardar, pode ter certeza disso. Isso para ele é interessante, porque ele sabe, pô, que do meu lado eu vou estar me esforçando, vou estar me empenhando para gerar o resultado na vida dele, sabe? Então acho que isso foi uma troca que eu achei que foi muito,
foi muito bacana, né? E o que você falou que o cara paga feliz. Hoje, por exemplo, saiu o resultado final do concurso, no concurso que estava em andamento. E é mais barato, pô. Entrei de manhã no grupo de WhatsApp lá para dar parabéns pros alunos. Pô, um monte de cara lá falando, valeu, Fajan, manda o Pix, não sei o que. Você fala, cara, olha que muito doido, né? Que maneiro. O cara feliz. Fica feliz de pagar, feliz. Não é nem agora, o cara já quer pagar, não é nem agora. Amigo. Primeiro você vai entrar pra polícia, vai começar a trabalhar. Quando cair o primeiro, esses caras vão começar a pagar pra mim, pra você ter uma noção, pô. Daqui 3 meses. Quando cair o salário verdadeiramente na conta dele, né? Mas olha pra você ver como que é a energia. É outra coisa. Porque o cara tá feliz pra caramba, pô. Realizou o sonho da vida dele. O resultado final tá aí, aprovado. Agora é só esperar. Com o dinheiro que eles te pagam, tua vida não muda, né? Só que quando eles te pagarem esse dinheiro, aí a vida deles vai mudar, né? Pô, total. É isso aí. Que animal, amigo. Animal mesmo. E Fajan, eu aqui no VDCast trago sempre alguma figura para inspirar quem tá do outro lado, para conhecer um empreendedor brilhante e aprender com ele. E é o seu caso. E eu faço questão também de que todo episódio tem algo prático, tem algo que seja factível, algo que a pessoa possa imediatamente aplicar no negócio dela. Tem alguma coisa que você já viu lá no Vida de Mentor, ou no Mastermind, ou do que você viveu, que você possa trazer à luz aqui, para quem estiver em casa assistindo a gente, daqui a um ano, num evento meu, possa te encontrar e te agradecer. Fajan, eu apliquei aquele negócio que você falou no final, e cara, olha aqui meu resultado. O que você pode dividir aqui? 2, 3 coisas. Para o cara já implementar agora e te agradecer depois. Vamos lá, para o cara que já está no digital, já tem produto, já está e precisa crescer isso, ou para o cara que nem entrou e tá na dúvida? Amigo, você tá me perguntando se faz um ou se faz outro, tá perguntando pra mim? Não, um ou outro, é um e o outro. Tá, Ué, fala pros dois caras, estão ouvindo a gente. Vamos mesmo. lá, então assim, cara, eu acho que pra pessoa que é aquele, o teórico profissional, né? O cara sabe tudo, mas não põe pra rodar, né? Não cria o produto. Então tem uma coisa que eu acho que foi até na mentoria, não lembro agora se foi na mentoria ou se foi no encontro que a gente fez daquele grupo de 1 a 5 milhões, que eu ouvi uma frase que eu acho que é muito legal. Foi até você que falou, né? Que a sua ideia, eu não lembro muito bem como foi que você disse, mas por exemplo, aquela ideia fantástica que você não tira da cabeça, ela não vale nada. Enquanto muitas vezes, né, a pessoa que às vezes tem uma ideia que às vezes nem é tão, né, nem é tão boa assim, mas o cara colocou pra rodar. Então, isso daí vale muito mais. E depois a gente vem melhorando, sabe? Então, algo que eu vejo muito no digital, principalmente em eventos, são pessoas que têm ideias incríveis dentro da cabeça, mas não coloca pra rodar. Fica pensando, pô, quanto tempo você perde pra criar uma conta no Instagram, pô. Sabe? Isso é rápido. E depois que você faz, às vezes aquele frio na barriga, aquela insegurança, é só fazer. Faz agora, faz hoje. Você vai lá, abre a conta no Instagram, cria lá o primeiro post, jogou, pronto. Porque às vezes o que eu sinto é que as pessoas têm medo e aí elas não sabem nem explicar medo do quê. Tipo, por que você ainda não criou o Instagram? Por que você ainda não fez o primeiro post? Por que você ainda não começou a produzir conteúdo daquilo que você sabe? Ou fazer a primeira oferta, né? Exato. O porquê que você ainda não fez isso? E a pessoa nem tem o porquê. Porque eu ainda não tá pronto, ainda não tô seguro. E o que vai acontecer de errado se você fizer o primeiro post hoje? E não tem nada que vai acontecer. É o pior que pode acontecer. E é nada, tipo, não vai mudar nada na vida da pessoa se ela fizer. Mas é aquela insegurança da pessoa querer entregar o perfeito, sabe? E uma coisa que hoje eu vejo é o seguinte, às vezes as pessoas acham que o conhecimento que elas têm não é bom o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Pô, eu não tenho faculdade, cara. Eu não sou um cara estudioso, eu não sou um cara que eu sei falar bonito nem nada. E eu já ajudei, 5 mil pessoas a mudar de vida, você entende? Então, tipo, e quantas pessoas, sabe, com mestrado, doutorado, caramba, 4, se sentem inseguros. Eu fico maluco quando eu vejo isso. Eu falo, cara, olha a bagagem que você tem e você podia estar ajudando muitas pessoas a fazer isso. Então, assim, eu acho que o pouco que você sabe, né, pra quem acha que sabe pouco, eu acho que o pouco que você sabe pode mudar a vida de muitas pessoas, sabe, que sabem muito menos do que você, né? Então, faz. Eu acredito que é a ação. Isso é uma coisa que pra mim é muito... eu sou um cara muito acelerado às vezes, mas eu acho que em certa forma isso é bom, sabe? A gente não fica procrastinando. Faz. Pra galera que ainda não fez a primeira oferta, ainda não ofereceu o primeiro produto, ainda não começou a produzir conteúdo, faz hoje. Cria aí um Instagram, faz o primeiro post. Se você já tem um perfil e não tem um produto, pega nos stories, pô. Joga pra tua base, oferece alguma coisa e vê o que dá. Na pior das hipóteses, ninguém vai comprar e tá tudo bem, ninguém mudou e ninguém nem vai saber que ninguém comprou, mas faz, né? Eu acho que é o executar. Eu acho que esse é pra quem ainda não, sabe, tá travado ali e não começou a rodar. Agora, acho que pra galera que já tá no digital e tá naquele momento da escala, talvez, o que eu posso trazer aqui? Eu acredito que aí o ponto é buscar realmente pessoas que estão na sua frente, sabe? Porque a partir do momento que você começar a entrar nisso, você tem 2 caminhos. O primeiro caminho é você ficar sozinho e ter o seu tempo de evolução, que você vai evoluir, naturalmente você vai. O problema eu demorei 13 anos para evoluir isso daqui e em 2 anos eu
evoluir 10, 20, 30 vezes, muito mais. O que mudou nessa jornada? Ter acesso a pessoas que eram muito melhores do que eu. Então, eu acredito que para quem já está no mercado, você tem esses dois caminhos. Você já tem o seu produto, já tem sua mentoria, se você já fez a sua oferta, já está nesse momento de escala, ao invés de você seguir sozinho, eu, nesse momento, buscaria mentores, né? Esse cara aqui é incrível, o grupo que eu participo, não é porque você está aqui não, cara, de verdade, mas assim, eu acho que as pessoas que antes eu estava acostumado a ver em cima de palco, pessoas que eu estava acostumado a ver em grandes eventos, pessoas que eu estava acostumado a ver em canais gigantescos, hoje eu converso no WhatsApp. Sabe? Ombro, né? É isso. Então, sabe, eu vejo ali na frente, a gente toma café junto em eventos e tudo mais. Por quê? Porque hoje eu tô dentro de um grupo, porque eu tive acesso a um cara que conhecia essas pessoas. Então, assim, eu acho que é a gente sair dessa posição que a gente tá e buscar realmente ter esse acesso a pessoas que têm as respostas que a gente ainda não tem. Porque às vezes o problema da tua vida alguém resolve em um áudio de 5 minutos, né? Só o problema é você estar dentro desse grupo para essa pessoa mandar esse áudio. Então, para quem já tá no mercado, é isso. Não perde tempo sozinho, não, porque eu perdi, cara, muitos anos da minha vida e depois que passa, a gente olha para trás, a gente vê que a gente foi muito mais caro, né? Me custou muito caro ficar tantos anos, por exemplo, tentando brigar sozinho. Então, minha dica é essa, né? Aí, cada um sabe aonde o calo aperta. Então, para mim, acho que é velocidade. Se você estiver no grupo certo, você consegue avançar muito mais rápido com as pessoas grandes ali junto com você. Que massa, cara. E Fajan, você construiu muita riqueza. Você faturou milhões, né? Quando eu falo de liberdade financeira, geográfica, de tempo. Cara, você resolveu isso para você. E quando o assunto é a transformação dos seus alunos? Cara, tem algum caso que mexe com você mais do que outro? Tem alguma história de algum fardado que você ajudou a colocar lá que de alguma forma mexe com o seu coração? Cara, sempre tem, né? Por exemplo, vai tentar puxar na memória aqui, eu sempre vou no dia da posse. Né? Então, você sempre vai lá? Vou para tirar foto, né? Eu falo, tradicional foto da posse. Então, no dia da posse, massa. quando eles vão, eu fico lá o dia inteiro e aí eu fico tirando foto, né? Parabenizando toda a galera e tal. E ali a gente vai conversando com eles, né? Vai entendendo a história de cada um, jornada de cada maneiro, um. Cara, É muito legal, né? Tem o cara que, por exemplo, passou de primeira. Eu vi lá e tal, um vídeo seu. Tem gente que fala assim, eu vi um vídeo seu falando que tinha aberto concurso, fiz inscrição, e aí fui seguir, papapá, e passou. Mas tem um cara que tá ali já numa jornada, cara, muito tempo, sabe, da vida, tentando e tudo mais. E finalmente conseguiu. E é muito engraçado, acho que é algo que marca, principalmente que nem, pô, minha esposa vai, ela se emociona pra caramba, ela chora. Ela é mais emotiva, assim, né? E eu lembro que teve uma vez, cara, que é muito engraçado quando vem assim, o familiar, não vem um candidato. Às vezes vem, por exemplo, o pai, vem a mãe. Você é o menino do YouTube, né? Parabéns, meu filho tá lá dentro. Eu acho que isso daí, cara, é algo que é inexplicável, assim, sabe? E aí teve uma vez que a gente viu, nossa, mas ele não devia ser muito senhor, né? Porque, pô, o filho dele tava sendo no posto, mas a aparência dele, de verdade, cara, parecia ter, tipo, 80 anos. Muito senhorzinho. Ele falou, meu filho tá lá dentro assinando posse. Eu falei, não pode ser, né? A idade não bate. Mas aí a história você vai entendendo, né? Então ele falou, pô, muito orgulhoso, família inteira da roça, cara, sabe? A minha vida inteira Sofrido, na roça, né? Sofrido. E aí meu filho é o primeiro, né, a passar em concurso, não sei o quê. Você fala, cara, olha só. E ali você via que, pô, não era a idade do cara, mas era o sofrimento dele, sabe? E aí você fala, pô, é surreal, cara. Você vê a mudança na família, sabe? Pô, dali pra frente, talvez, a história daquela família vai ser diferente. Porque até então, cara, é uma família que não teve nada fora da roça. A partir dali as coisas mudam. O filho dele mudou de estado, mudou de carreira, e como que vai ser o neto dele, sabe? Então, quando você para olhar, você fala, puta, cara, é inexplicável, assim, sabe? E isso dá cada vez mais gás, né? Mas tem muitas outras histórias também parecidas. Pessoas que vêm de comunidade, por exemplo, sabe? E aí, poxa, tinha tudo para dar errado. Tudo para entrar em criminalidade. E o cara virou a chave, foi para outro lugar. E aí você vê os pais agradecendo, né? Do tipo, poxa, lá, nossa maior preocupação era se o nosso filho ia virar bandido e morreu, se ele ia seguir um caminho de bem. E graças a você, a gente sabe que ele vai seguir um caminho de bem. Então são transformações, são histórias assim que você fala, cara, isso é inexplicável, assim, sabe? Eu acho que o que mais toca é quando a gente tem esse contato, não só com o candidato também, claro, mas eu acho que quando a gente tem esse contato com a família do candidato e ver realmente a mudança que aquilo traz, que vai muito além de passar numa prova, sabe? Eu acho que isso daí é bom demais, cara. Amigo, fantástico, maravilhoso. E é muito bom poder testemunhar o quanto que você fica feliz, né? Pelo resultado do outro. Esse negócio do familiar, do aprovado, nem passou pela minha cabeça. Mas saber que você vai lá no dia da posse para poder experimentar, vivenciar, né? E testemunhar aquele momento, cara, isso é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo. E mostra o quanto que você segue apaixonado pela transformação que você gera e o quanto que você segue comprometido, né? Com as pessoas que você escolheu ajudar a transformar. Amigo,
onde que as pessoas podem acompanhar você, saber mais sobre o seu trabalho. Se quiserem passar para a PM, contratar você de graça e só te pagar se forem aprovados ou quando forem aprovadas, cara. Cara, tem o meu Instagram, né? Pode pesquisar no Instagram, Concurso PM Oficial, tá? Vai achar lá o meu perfil no Instagram ou o YouTube, né? Canal Concurso PM. Também vai encontrar. Lá tem, enfim, né? Tudo que o candidato vai precisar, desde a abertura de concurso. Hoje, inclusive, abriu também um novo concurso. Saiu o resultado final de um e a abertura de um novo concurso para quem quiser se tornar. Hoje no dia da gravação, não no dia que vai ao ar, né? Exato, no dia da gravação. Se não saiu hoje, vai sair já. Então fica de olho, né? É isso aí. Entra lá que vai ter os vídeos, vai ter explicação, vai ter tudo detalhado. É só entrar lá que você vai ver, né? Tem conteúdo que nem eu falo. Pô, independente do cara ser meu aluno ou não, eu quero ajudar ele a conquistar essa farda, mas é aquilo, né? A minha ideia, obviamente, é a pessoa entrar para a mentoria sim, porque eu ajudo ele a chegar lá mais rápido. Acho que esse é o objetivo. Ele não pode ficar perdendo tempo de carreira, tempo que era para ele estar crescendo lá dentro. Então, canal Concurso PM ou no Instagram, Concurso PM Oficial, entra lá, vê os conteúdos e a gente troca ideia. Animal, Fajan. E quando você olha para o futuro, 5 anos para frente, para onde que você está indo, cara? Com a sua marca, com o seu negócio e como pessoa? Aí é aquilo que eu te falei, eu acho que hoje eu me sinto assim, cara, muito realizado em ajudar as pessoas que têm um sonho de ser policial militar. E isso daqui pra mim, eu quero continuar fazendo, isso pra mim cara, é algo que, pô, eu não me vejo, sabe, parando um dia. É algo que eu quero fazer por mais 30 anos da minha vida, tá? Só que existem muitas pessoas que também têm outros sonhos e que hoje, poxa, eu tenho potencial, acredito, de ajudar, até por uma questão financeira. Então hoje eu posso, sim, ter bons professores de outras áreas, hoje eu posso trazer pessoas que entendem mais sobre outras áreas e ajudar pessoas que querem passar em outros concursos. E por que ainda não fazer isso, né? Então acredito que daqui 5 anos o que eu vejo é ajudando pessoas também em outros concursos, né? Talvez com mentoria, talvez com cursos, isso ainda está sendo desenhado, mas a minha ideia é isso, é ajudar pessoas que talvez não tenham o sonho de ser policial militar de São Paulo, mas tem um sonho que eu posso ajudar, então eu vou ajudar, é isso. Animal. E eu tenho uma última pergunta pra você, posso? Anda, bora. Cara, quando você posta lá no YouTube, nem todos os inscritos veem os vídeos. Quando você posta nos stories, nem todo mundo abre. Quando você manda um e-mail, nem todo mundo lê. Mas se você pudesse mandar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você diria? Para todos os empreendedores? Aí a pergunta é difícil, hein? Peraí, vamos lá. Se fosse para um candidato da PM era uma coisa. Você é empreendedor, né, cara? Para todos os empreendedores, que todos eles veriam o que eu diria... Nossa, cara. Agora você me pegou aí. Peraí que eu sou péssimo, assim, esse tipo de criatividade, assim, eu sou ruim pra caramba. Vamos lá. Ou uma forma de ajudar nisso, né? Cara, o que você diria pra você lá atrás, quando você tava começando, por exemplo? O que eu diria pra mim... agora aí ficou até mais fácil. O que eu diria pra mim lá atrás, quando eu tava começando, eu acredito que é assim, pra mim o mais importante que hoje eu vejo era o medo que eu tinha lá atrás de tomar decisões. Como eu disse, de decisão de você buscar pessoas na sua frente, decisão de você buscar ajuda de outras pessoas mais evoluídas do que você. Então, hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo que eu era esse cara. Eu tinha muito medo, eu achava que não precisava. Então, se eu fosse mandar uma mensagem, por exemplo, para todos os empreendedores, pensando nessa mentalidade, né, como eu era lá atrás, eu acredito que o foco seria nisso, para tentar, sabe, tirar dessas pessoas esse receio, né, sabe, do ter coragem, do você realmente acreditar que a vida pode ser muito melhor se você realmente tiver do seu lado as pessoas certas, as pessoas mais evoluídas e pessoas que estão 10 passos na sua frente, né? E muitas vezes a gente fica inseguro com isso, cara. Muitas vezes a gente tem até um frio na barriga só de imaginar, putz, será que aquilo dali é pra mim? E sabe? A partir do momento que a gente tem acesso a um lugar melhor, com pessoas mais desenvolvidas, naturalmente a gente desenvolve mais, né? Então eu acredito que seria algo nessa linha. Eu não sou um cara muito bom, assim, muito criativo nisso daí, mas seria mais... Eu acho que você é um cara muito bom. Obrigado, mas é isso aí, cara. Eu acho que é isso. É essa coragem de mudar, de buscar realmente ajuda de quem sabe mais, né? De quem pode realmente ajudar o nosso negócio. Que massa, cara. Grato pela sua contribuição e pelo tempo que você separou para compartilhar a sua história e seu exemplo aqui com a galera do VDcast. Pra mim é um prazer, cara. Tenho uma gratidão enorme aí por você. Obrigado mesmo. Tamo junto, viu, meu querido? Tamo junto, é só o começo. Bora. E se você estiver assistindo no YouTube, clica aqui para conhecer a história de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.